Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Nós iremos ler os versos de 15 a 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, os versos de 15 a 20. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Ó Pai, dá-nos a Tua bênção nesse instante de podermos ouvir a Tua doce voz e receber e aprender da Tua parte, acerca da Tua vontade para as nossas vidas e de modo específico para o culto, já que esse texto trata disso. Por isso, ilumina nossa mente, nosso coração, desperta-nos e cumpre, Senhor, a promessa da qual a Tua palavra mesmo nos registra, de que nós seremos dia após dia habitados por Ti, cheios da plenitude do Teu Espírito, quando nos colocarmos cada vez mais debaixo das influências do Teu Santo Espírito. Cumpre então essa promessa em nossas vidas, começando então a fazer-nos entender esse texto e aplicar à nossa própria vida. Em Cristo, tem misericórdia desse Teu servo, dá-me a Tua bênção, que minhas falhas, faltas e pecados não sejam impedimentos para que o Teu povo ouça a Tua voz. Em Cristo eu te suplico. Amém. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem tratando ao longo dos últimos capítulos, desde o capítulo de número 4, ele vem falando sobre o padrão da vida cristã, e o apóstolo Paulo vem seguindo uma temática que nós já temos visto há alguns domingos, que é exatamente a parte aplicativa da sua carta. Na primeira parte da carta, que foi até o capítulo 3, o apóstolo nos instruiu sobre o que é a igreja, qual é o seu fundamento, quem fundamenta a igreja, como ela se relaciona com Cristo, como ela se relaciona com os membros da igreja do passado, por exemplo, os do Antigo Testamento. Então nós vimos quem estabelece a igreja, como ela funciona, qual é o seu padrão normativo, teológico, de relacionamento uns com os outros e com o próprio Deus. A partir do capítulo 4, o apóstolo tem buscado aplicar estas verdades à nossa vida. De que maneira nós somos igreja na terra, de que maneira na nossa vida comum, no nosso cotidiano, nós somos a igreja de Cristo. E de que forma a palavra de Deus tem nos transformado, já que nós, assim como os efésios, somos pecadores e antes da conversão éramos trevas, porém agora somos luz. Então, de que maneira a palavra tem nos transformado? Quais são as áreas em que a palavra tem entrado em nosso coração e tem forjado aquelas áreas, segundo é o caráter e a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos visto, ao longo desses capítulos 4 e 5, até o verso de número 14, o padrão da vida cristã e de como devemos proceder na nossa vida para com Cristo. Entretanto,
o apóstolo Paulo abordou diversos aspectos da vida cristã, mas de um modo em geral, ele abordou os aspectos da vida cristã fora da igreja, fora do nosso lar. Apesar de tudo que foi dito nos capítulos anteriores, 4 e 5, aplicar-se a todas as áreas da nossa vida, porém o apóstolo tratou especificamente sobre o nosso testemunho perante o mundo, sobre a luz que nós portamos, que deve iluminar o mundo, sobre o sal que nós somos, que deve salgar então a terra. A partir de agora então, a partir do verso de número 15, o apóstolo se volta agora para dentro. Não mais vai tratar sobre a vida cristã fora, mas como somos dentro, a começar então da igreja, depois passará pela família, relacionamento marido e mulher, criação de filhos, como nós procedemos no trabalho, que também está dentro e não fora, apesar de ele ter abordado algumas questões nesse sentido, até então terminar com a nossa luta contra Satanás, nos dando então as orientações sobre essa batalha e sobre a armadura que devemos possuir. Pois bem, o apóstolo então agora se volta para nos exortar sobre o padrão da vida cristã, olhando agora para dentro, e ele fará isso a começar de modo particular de dentro de nós mesmos, e depois ele irá progredindo nessas áreas das quais entendeu ele, segundo o Espírito Santo, estarem todas bem relacionadas e entrelaçadas. O apóstolo então nos diz o seguinte, no verso de número 15: portanto, vede prudentemente como andais. Fala então sobre como devemos observar a prudência em que devemos ter, analisando como estamos andando. Essa expressão, portanto, vede prudentemente, nada mais é do que preste atenção, faça uma avaliação, faça uma análise. Que tipo de análise? Como está a sua vida cristã? Se tivéssemos uma escala de 0 a 10, e fôssemos medir a nossa vida cristã, ou fôssemos averiguar a profundidade da nossa vida cristã, em que grau ela se encontraria? Por isso ele diz, depois de nos instruir sobre tudo relacionado à nossa vida com os outros, a luta contra o pecado, alguns vícios, a questão de testemunho, evangelização e etc. Então agora ele se volta para dentro e diz: vede como andais, preste atenção, como está a sua vida. O apóstolo faz isso exatamente porque os versos que nós lemos, de 15 a 20, ele vai abordar a profundidade da vida cristã de duas formas, ou em duas etapas, melhor dizendo. De 15 a 17, ele vai abordar a profundidade da vida cristã, averiguando a vida cristã pela compreensão que nós temos da palavra, ou da vontade de Deus. Ou seja, ele está usando um instrumento para medir, para averiguar nossa profundidade. E ele então nos diz no verso 15, a compreensão, verso 17, o quanto compreendemos da vontade de Deus. E nos versos de 18 a 20, ele nos dará uma outra informação, um outro instrumento para averiguar a qualidade da nossa vida cristã, quando nós formos ver em que grau nós estamos no nosso relacionamento com o Espírito, como se encontra o nosso culto, como se encontram as nossas orações. Então, basicamente, dividido em duas partes, esses versos de 15 a 20, olhando a profundidade da vida cristã. Vede ou preste atenção, como vocês estão. A vida cristã não é feita apenas de vir à igreja. A vida cristã não é feita apenas, não esqueça o apenas, para que ninguém depois diga que eu ensinei a não vir à igreja. A vida cristã não é feita apenas de ler a Bíblia. A vida cristã não é feita apenas de um dia subir neste púlpito e dizer que crer em Jesus Cristo. Não. A vida cristã é algo que envolve estas coisas e muito mais que isso. Por isso, a ordem apostólica é: preste atenção, vede como vocês estão andando.
Observe que Paulo nos diz que é possível crentes viverem como nécios na vida cristã. É possível pessoas viverem como nécios, ainda que sejam crentes. O nécio é o tolo, o insábio, o inculto, o desconhecido, o ignorante, o que erra aleatoriamente nas coisas mais simples e elementares da vida. Então Paulo diz: vede como andais, não como nécios, pelo contrário, como sábios. Então, nós vamos averiguar a profundidade da nossa vida cristã, olhando exatamente para dentro da vida cristã. Se nós estamos agindo como nécios, tolos, insábios, incultos, ignorantes, e aí você tem uma série de adjetivos, ou se nós estamos agindo como sábios. Eu não vou tratar muito sobre o que é nécio. Numa outra oportunidade, quando eu for pregar em Provérbios, eu trato sobre como o nécio se comporta. Mas eu quero focar com os irmãos sobre a questão da sabedoria. Por que a palavra de Deus vive insistindo para sermos sábios? Por que as Escrituras, vira e mexe, trazem a nós essa lembrança? Sejam sábios, vivam como sábios, andem como sábios. A razão é simples. Sabedoria não está ligada ao conhecimento na sua quantidade. Tem gente que já leu 20 vezes a Bíblia, graças a Deus por isso. Não quer dizer que ele seja sábio. Às vezes a gente diz muito de pessoas, né? Dizem, fulano é versado na Bíblia, porque ele cita versículos de cor e de cabeça. Satanás também fez isso quando tentou Jesus Cristo. Isso não quer dizer que é sabedoria. Sabedoria não está ligada ao quanto se conhece, mas a sabedoria está ligada exatamente ao produto do conhecimento, àquilo que a palavra produz dentro de nós. Então, ser sábio nada mais é do que ter a habilidade de viver no mundo caído, cheio de pecadores, e nós sendo um destes, tendo nosso arqui-inimigo Satanás agindo neste mundo. Entretanto, dentro de todo este ambiente, termos a percepção de praticar a palavra de Deus em tudo que formos fazer, pensar e dizer. Ser sábio, agir como sábio, viver como sábio, é exatamente manifestar o produto da Bíblia na nossa vida. E o Senhor Jesus, certa feita, disse uma coisa que tem sido até bordão agora em campanha política, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, nós temos que medir a nossa vida cristã pelo quanto estamos libertos do pecado. Esse é o produto da palavra. Não é pelo quanto conhecemos a verdade. Porque tem pessoas que conhecem a verdade apenas de modo exterior e não de forma prática. Então, o que é ser sábio? É ter 100 anos na igreja? Não. É ler a Bíblia 30, 50 vezes? Também não. É citar versos aleatoriamente e piriri pororó? Não. Ser sábio é exatamente ter a habilidade de viver num mundo caído, que jaz em trevas, é o que diz as Escrituras, possuindo a percepção prática da palavra de Deus, de praticar a palavra em tudo que fazemos, dizemos e pensamos. Certa feita, 2 pastores estavam conversando sobre o que significa aquele verso de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, acho que é o verso 18, ou é o 18, acho que é o 18, quando Paulo diz, orai sem cessar. Eles estavam conversando numa taberna, ou numa mercearia, num comércio, e então tinha uma moça trabalhando lá. Ela era cristã. Perguntaram àquela moça, minha filha, para você, o que significa orar sem cessar? Aquela menina tranquilamente respondeu aos pastores. Ela disse assim,
Olhe, para mim, orar sem cessar significa dizer, ou significa aplicar, que tudo o que eu faço deve me levar para mais perto de Cristo. Por exemplo, quando eu me levanto, eu digo: Senhor, graças te dou porque me levantaste da morte. Quando lavo o meu rosto, eu digo: Senhor, bendito és tu que me lavaste com o teu sangue. Quando vou comer, eu digo: Senhor, tu és o pão da vida, sustenta minha alma. Quando estou varrendo a casa, eu digo: Senhor, varre os pecados que ainda há dentro de meu coração. Então, orar sem cessar não é passar 24 horas com olhos fechados, em um quarto trancado, falando com Deus, mas é exatamente viver todos os minutos e segundos desse dia de 24 horas, falando com Deus, por meio de tudo que fazemos, e ligando tudo que fazemos a Jesus Cristo, nosso Salvador. A palavra precisa promover esse fruto em nós. Ou melhor dizendo, você como um crente precisa que a palavra frutifique dentro de você. Ela precisa afastar você do pecado. Isso é sabedoria. Quando o apóstolo Paulo instrui-nos sobre andar como sábios, Paulo está exatamente nos dizendo que todo crente que lê a palavra, que ouve a palavra, que ora, que tem a vida, que exercita algumas coisas, alguns exercícios cristãos ou bíblicos ou espirituais, estes homens e estas mulheres são educados pelo próprio Deus na escola da verdadeira sabedoria, que é a sua vontade. Deus é o nosso professor. A escola em que estudamos é o seu reino e o material didático é sua vontade. O Espírito ministra aonde o professor físico não pode ministrar. Ele vai à alma, ao interior do coração, e lá deposita o saber de Deus. Não vivam como nécios, preste atenção, olhe a profundidade da sua vida cristã. É necessário vivermos como sábios. Deus tem nos dado entendimento da sua palavra. Na verdade, Deus tem sido o nosso próprio guia na sua palavra. Ele é o preceptor dos crentes no conhecimento da verdade, sendo Ele a própria verdade. Mas sujeitou-se a isso a fim de nos ensinar como um pai ensina aos seus filhos. Os crentes precisam andar como santos, porque não há desculpa para sermos nécios. Ser nécio implica dizer que a palavra não tem gerado frutos em nós. Não tem havido mudanças. Não tem havido transformações. Hoje nós estamos vivendo um momento muito interessante na história da igreja. O que mais se fala hoje nas nossas igrejas é sobre reforma. Entretanto, ninguém nunca tem buscado a reforma do seu próprio coração. Fala-se tanto de reforma, conhece-se tanto sobre a vida de Calvino, Lutero e outros homens de Deus. Entretanto, estes que tanto conhecem, pouco se aventuram a experimentar o que aqueles homens experimentaram, de comunhão, de compreensão da palavra, de experiências com Deus por meio da oração e da devoção. Privaram-se de muitas coisas por amor a Cristo, e Cristo os deu cada vez mais de seu Espírito.
Preste atenção, é o que diz o apóstolo. Examine a sua vida. Estamos tratando, então, da profundidade da vida cristã, é o que Paulo trata. Então, você está em que nível? No começo, já desceu um pouquinho mais, está mais fundo. Em que nível estamos na vida cristã? Nós nos preocupamos tanto com dinheiro, com o que vamos deixar para os nossos filhos, com o que aparentamos para os demais, mas nos esquecemos que eu e vocês somos o que somos diante de Deus. Essa é a realidade do que somos. Paulo diz: não andem como nécios, como sábios. Os atos dos crentes não podem ser tratados como coisa simplória. Por quê? Porque os crentes têm recebido a educação dos céus. Seu professor é o próprio Deus. Seu instrutor é seu Espírito. A sabedoria divina tem sido dada a nós. A sabedoria de Deus tem sido entregue a nós. Então, não podemos viver como nécios, mas como sábios. Preste atenção, como está a sua vida cristã? Em que grau ela se encontra? Tem havido crescimento? Ultimamente tem tido muitos simpósios sobre crescimento espiritual. E o pessoal é cheio de gente nesses simpósios. Houve palestra, houve pregação, nada acontece. Mas eu creio que não acontece nada por uma única razão. Talvez porque aqueles que ouvem pouco dão importância àquilo que ouvem. Tratam como coisa de qualquer natureza e não como a sabedoria de Deus. Então preste atenção. Comece a averiguar a sua vida cristã. Por que razão Paulo nos instruiria sobre isso? Verso 16 nos responde. Ele é claro, ele diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo porque os dias são maus. A palavra remir aqui é a mesma palavra para redenção de pecadores. Remir o tempo porque os dias são maus. A expressão dias maus, no verso de número 16, ela não tem um efeito retórico de dizer assim, não, porque o mundo é perigoso. Não. Ela não tem esse efeito retórico. A expressão os dias maus implica exatamente na realidade escatológica que nós vivemos. Para quem não sabe, escatológico ou escatologia é o termo grego para as últimas coisas. Então, o apóstolo está dizendo o seguinte: a realidade dos nossos dias presentes, sejam os dos Efésios há 2000 anos atrás, sejam os nossos hoje, é que esses dias são maus. Essa é a realidade escatológica desses tempos. E quando ele diz que esses dias são maus, ele está exatamente nos lembrando que depois da ressurreição e da ascensão de Jesus, os últimos dias foram inaugurados. Então, nós vivemos aquilo que o capítulo 20 do Apocalipse nos registra, o milênio. Nós vivemos os últimos dias. E são dias maus, é o que diz o apóstolo. Nós estamos na era do Evangelho, a igreja está na terra, entretanto, logo em breve, Jesus Cristo retornará. E quando ele diz que logo em breve Jesus retornará, não está dizendo que é amanhã literalmente, mas ele está dizendo que os últimos dias foram inaugurados pela vinda, pela ressurreição e pela ascensão de Jesus, o Rei dos Reis. Aplicando esta verdade à nossa vida, você vive pensando no céu quando tudo está bem? Você deseja ir para o céu quando está tudo tranquilo? Ou você só lembra do céu quando está em problemas? Veja, a realidade é que os últimos dias foram inaugurados.
A realidade é que nós já vivemos no período do milênio. A realidade, então, é que logo em breve Cristo retornará. A realidade é que os dias são maus. Nós temos desejado as coisas de Deus ou não? Nós fazemos tantos planos ao longo da nossa vida: casar, ter filhos, construir uma casa, comprar um carro novo, fazer a faculdade. Ninguém nunca faz planos de chegar aos céus. Não há planos para ir para os céus. Está errado, Paulo diz: vejam a profundidade das vossas vidas. Os dias são maus, é os últimos, preste atenção, você precisa remir o tempo. Porque a realidade em que vivemos é essa. Os últimos dias. Estamos na era do Evangelho. Jesus é vitorioso. Sua vitória foi dada a nós. Temos a sua palavra. Entretanto, ele diz: os dias são maus. Satanás ainda age no mundo, mesmo estando preso. Tem os seus agentes, os seus funcionários, os seus capangas, os seus verdugos, que se levantam contra a igreja. Por isso o livro do Apocalipse nos registra toda essa história da redenção, a fim de mostrar à igreja que nós estamos nos últimos dias, e que esses dias são maus. Mesmo que nosso arqui-inimigo esteja aprisionado por Jesus Cristo, ele ainda age neste mundo, mediante os seus capangas. Então, Paulo diz: preste atenção, vocês precisam ter vidas profundas, porque vocês estão sob ataque. Não podemos desperdiçar o nosso tempo. Os dias são maus, são os últimos. Não podemos desperdiçar o nosso tempo. João Calvino, comentando esse verso, ele disse que a expressão os dias maus significa cheios de escândalos e de corrupções. Satanás opera neste mundo. Daí a urgência apostólica para remir o tempo. Remir significa exatamente aproveitar. E esse aproveitamento do tempo significa fugir e resistir às infindáveis tentações de Satanás de nos seduzir para nos perverter, para nos afastar de Cristo, para ser obstáculo à nossa visão do reino dos céus. Por isso que é necessário profundidade espiritual. Profundidade é andar em sabedoria, é lembrar que a palavra tem que promover mudanças na minha vida. Os crentes, então, devem passar por esses dias nessa terra, desembaraçando-se de todo obstáculo que esteja entre ele e Cristo. O que está entre você e Cristo? Certa feita, o Senhor Jesus, falando aos seus apóstolos, no capítulo 10 de Mateus, ele disse o seguinte: há alguém que ama mais o seu pai do que a mim? Eu estou apenas parafraseando. Alguém disse: eu, Senhor. Então ele disse: não és digno de mim. Há alguém que ama sua mãe mais do que a mim? Eu, Senhor. Então não és digno de mim. Há alguém que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim? Eu, Senhor. Não és digno de mim. Porque todo aquele que amar mais alguém ou algo nesta terra, mais do que a mim, não é digno de mim. O que nós temos amado mais do que a Cristo? Pense aí. O apóstolo diz: os dias são maus, então vede como andais, os dias são maus, andem com sabedoria, vivam com sabedoria, precisam remir o tempo, desembaraçem então, tirem todo e qualquer coisa, peso, que seja um obstáculo entre você e Cristo. Tudo aquilo que possa estar entre você e a sua salvação precisa ser jogado fora. Isso é andar em sabedoria nessa terra.
Isso é averiguar as mudanças que a palavra tem promovido em nosso coração. Temos resistido à tentação de Satanás de amar mais o nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nosso filho, nosso trabalho, nosso dinheiro, nosso qualquer coisa, porque amamos mais a Cristo. E se amamos mais a Cristo, então nós temos vencido essa tentação. O apóstolo é claro, os dias são maus. Precisamos remir o tempo. Então, meus irmãos, ser sábio não é apenas citar versos de cor, mas é desviar-se de todas as setas que Satanás lança contra nós, todos os dias, a fim de nos demover de nossa fé, a fim de nos enganar, todos os dias, dentro de casa, na rua, no trabalho, na igreja, onde quer que seja, todos os dias, nós somos alvejados por diversas tentações que tentam nos convencer que este mundo é melhor do que o céu. E de vez em quando essas tentações nos acometem e chegam até nós e nós caímos nelas. O apóstolo diz: vede como andais, andem como sábios, porque os dias são maus. São os últimos. Não há nenhum tipo de sobra de tempo que nos permita errar. Vede como andais. Desviem, fujam, resistam a tudo aquilo que se coloque entre você e Cristo. Rejeitem, desaprovem, saiam de perto de qualquer coisa ou pessoa que tente promover o seu distanciamento da fé. Façam como aquela moça da história que contei, que é uma história verdadeira, diga-se de passagem, ocorrida no século XVII. A todo momento, dirija o seu coração a Cristo. A todo momento. Somente Ele pode nos defender de todas essas artimanhas, de todas essas coisas que Satanás tem lançado contra nós. Então, preste atenção, vede como andais, como sábios que estão remindo o tempo, sabem que os dias são maus. E por esta razão, veja que há uma sequência lógica da parte do apóstolo. Ele diz: e por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não sejais insensatos. É a mesma coisa que nécios, né? Paulo está nos advertindo acerca do perigo de errarmos contra Deus. Está nos advertindo acerca do perigo de ofendermos esse Deus. Não sejam nécios, não sejam insensatos. Não se tornem insensatos, é o que diz o apóstolo. Se você tiver prestado atenção na leitura de Deuteronômio capítulo 5, você deve perceber que quando Deus trata sobre o segundo mandamento, Ele diz que visitará com a sua ira os nossos filhos até a 4ª geração, por causa de nossos erros e abandono dele. Mas daqueles que o amam, aqueles que o querem, aqueles que o adoram verdadeiramente, aqueles que o desejam poderosamente, ele disse: eu agirei com misericórdia até 1000 gerações. Ou seja, a misericórdia será infinitamente maior do que a sua ira. Há mais benefícios em amar ao Senhor acima de todas as coisas. Há mais benefícios. Entretanto, como o próprio Deus nos faz saber no segundo mandamento, o apóstolo também nos faz saber
não sejam insensatos no vosso relacionamento com o Senhor. Deus há de visitar o insensato e o resultado de sua insensatez, que acontecerá e será vista nos filhos, Ele há de visitar com disciplinas e com a manifestação de seu juízo. Então Paulo diz: vede, é por esta razão que vocês precisam buscar profundidade espiritual. É por esta razão que vocês precisam buscar profundidade no seu conhecimento da palavra. É por esta razão que vocês têm que ser santos, sábios e prudentes nesse mundo. É por esta razão que nós temos que averiguar como está a nossa vida cristã. Por esta razão, não vos torneis insensatos, diz o apóstolo no verso 17. Pelo contrário, ele diz, pelo contrário, procurai com grande zelo compreender qual a vontade do Senhor. Quando Paulo diz, procurai qual a vontade do Senhor, ele está nos lembrando um texto que todos conhecem, que é exatamente Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2. Esse é um verso muito conhecido, porém pouco experimentado na prática, no meio da igreja. Romanos 12, 2, ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo está dizendo: procurai com zelo, procurai compreender qual a vontade de Deus. Ora, nós já sabemos que Deus revelou sua vontade na palavra, então esse procurar compreender qual é a vontade de Deus, não é que haja uma verdade escondida, lá no Mar Morto, por exemplo, ou lá no Monte Horebe, não é isso que Paulo está dizendo. Procurar compreender a palavra é exatamente a habilidade de aplicar a palavra em todo e qualquer tempo da raça humana. Procurar compreender qual é a vontade do Senhor é exatamente a palavra sendo aplicada no dia a dia. Essa mesma palavra foi dita àqueles irmãos, aos Efésios, no ano 62 da era cristã. E é a mesma que nos é dita hoje, 1960 anos depois. E ela é poderosa para ser aplicada tanto naquele contexto como no de hoje. 1950 anos, perdão. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não há uma vontade escondida. A vontade está aqui. E ela atuará no coração dos crentes, tornando seus corações sábios, libertando-os do pecado, fazendo-os poderosos na justiça. Então, quando você liga este verso ao capítulo 12 de Romanos, verso de número 2, Paulo diz que os crentes não podem deixar que Satanás cative suas mentes pelas mudanças constantes do tempo. Nós não podemos permitir isso. Uma das estratégias de Satanás para nos afastar de Cristo é exatamente tentar moldar a nossa vida cristã pelo presente tempo. Veja se não é assim. Hoje, quando nós avaliamos a nossa possibilidade de ler a Bíblia, a primeira coisa que vem à mente é que nós não temos tempo. Quem era que tinha tempo? Não, pastor, o meu avô tinha tempo, o meu pai tinha tempo. Naquela época que ninguém precisava acordar às 4 da madruga, dormir meia-noite, então eles tinham tempo de ler a Bíblia. Hoje nós não temos tempo para ler a Bíblia, por conta das dinâmicas da vida e etc. O que é isso? É simples. É exatamente Satanás, pelo presente tempo, moldando a vida cristã. Então, os crentes passam meses, semanas,
anos sem ler a Bíblia, com a consciência tranquila de que pela correria do seu dia a dia não podem separar tempo para Deus. Não é assim? Antigamente, a título de exemplo, para casar-se, precisava da esposa no caso dos meninos, ou de um rapaz no caso das meninas. Hoje não. Hoje você precisa ser formado, ter uma casa no Guarujá, se possível, no mínimo um carro bom para você e outro para dar para a mulher, ou para a mulher dar para o marido e assim vice-versa. Ter dinheiro no banco e... Quando é que você vai conseguir tudo isso? Vai conseguir. Não vai demorar muito. Mas para isso você vai ter que abdicar, sacrificar, expurgar, jogar fora da sua vida uma coisa: Cristo e a dedicação a Ele. Todo mundo levanta cedo de madrugada para não faltar ao trabalho, mas nós não temos essa mesma disposição para orar, para não nos atrasarmos com o nosso Deus. O apóstolo está dizendo a nós: meçam a sua profundidade espiritual, porque os dias são maus, você corre risco. Entenda, você corre risco. Eu acho que a melhor dramatização desse texto, se eu pudesse fazer, era colocar os irmãos lá no meio da rocinha, banhado de ouro, para você entender o risco que você corre. Ou melhor, o risco que nós corremos. Então Paulo diz: vocês correm risco, por esta razão, busquem compreender a vontade de Deus para as vossas vidas. Ou seja, não se deixem ser levados pelas seduções deste mundo e de Satanás. Não deixe que as vossas mentes sejam cativadas, presas, aprisionadas, trancafiadas pelas questões do tempo presente. Porque Satanás irá tentar moldar a nossa vida cristã pelas questões do dia presente, dos tempos presentes. Ah, pastor, mas naquela época o pessoal andava a cavalo, ia para a igreja a cavalo, hoje para a minha igreja é perigoso, eu preciso de carro, não sei o quê. Veja, existem coisas que, por mais verdadeiras possíveis, serão usadas pelo nosso inimigo para nos afastar de Cristo, para não nos deixar experimentar as dádivas que Cristo alcançou para nós no reino dos céus. Paulo diz: busquem compreender a vontade de Deus. Nós já vimos no verso 10 que os crentes conhecem o que é agradável a Deus. Os crentes sabem o que é bom segundo a vontade de Deus. Então a ordem é: façam, vivam, experimentem esse algo agradável do Senhor. Busquem compreender a vontade. Busquem compreender a vontade do Senhor. Um pastor, comentando esse verso, ele diz o seguinte: o que Paulo está dizendo é o seguinte: raciocinem, meus irmãos. Botem a cachola para pensar. O que é raciocinar? É juntar duas informações para dar uma outra. Então Paulo diz: raciocinem, meus irmãos, juntem a palavra de Deus com as coisas do seu dia a dia. Junte, vê se elas são compatíveis e elas darão fruto. Raciocinem. Posso eu, por exemplo, pedir ao Senhor: Senhor, tape os olhos daquele guarda, porque eu estou atrasado e eu vou passar no sinal vermelho? É possível que Deus ouça essa oração? Então juntem, veja, o princípio de mentir. Será que Deus vai aceitar aquela mentira por causa de algum atraso, ainda que seja pela coisa mais lícita possível? Então Paulo diz, e esse autor comentando: raciocinem a palavra de Deus neste mundo. Raciocine a palavra de Deus neste mundo. Juntem, examinem, apliquem os princípios à realidade do seu dia a dia. E isso promoverá um fruto na sua vida: sabedoria, discernimento, andar como sábios, não como nécios.
A segunda parte que devemos examinar para ver nossa vida cristã, como ela está, sua profundidade, é a parte que toca, então, sobre a questão da adoração. Hoje eu vou apenas fazer uma introdução sobre esse assunto, porque ele é longo. Eu irei me deter, talvez, por os 2 domingos ainda, no verso 18 e 19. Então, mas apenas a fim de começarmos a examinar-nos sobre nossa profundidade espiritual, olhem comigo o verso 18. O apóstolo diz, lembre-se, façam a junção das coisas, ele está juntando as informações. Ele diz, procurai qual a vontade do Senhor, e então diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas o que é que isso tem a ver com procurar ou discernir a vontade de Deus? Tem tudo a ver. Veja. Talvez para nós hoje, essa questão da bebida alcoólica seja uma coisa que não traga muita influência, né? Até porque boa parte da educação cristã no Brasil é formada pelas proibições, nunca pelo entendimento. Então, não pode e não pode, por que não pode? Porque não pode, assim foi até o dia de hoje. Mas o que Paulo está, então, nos levando a raciocinar, a pensar, a discernir, quando ele diz, não se encham do vinho, mas do Espírito. Paulo, então, ainda que pareça ser estranho para nós, está dizendo, não vos embriagueis, né? Os irmãos devem lembrar que a igreja aos Efésios, na sua totalidade, praticamente, os membros daquela igreja, eles eram gentios que haviam vindo do mundo pagão. Capítulo, se não falha a memória, acho que o 19 de Atos, tratam sobre os efésios queimando seus livros em praça pública, manifestando sua fé e louvor a Cristo, abandonando seus ídolos, bruxarias e tudo mais. Então, grande parte daqueles irmãos haviam vindo do mundo pagão. E possivelmente, esses irmãos ou haviam frequentado, ou haviam participado esporadicamente, ou era de conhecimento público, como é mais provável que era conhecido no mundo antigo, o culto aos deuses Baco e ao deus Dioniso, não Dionísio, porque Dionísio é o que adora Dioniso. Então, esses deuses, Baco e Dioniso, Baco, daí vem a palavra bacana, bacanal, era o deus do conjunto de deuses de Roma, ou dos romanos. Dioniso era um deus do conjunto de deuses dos gregos. Porém, ambos eram cultuados nos festivais de imoralidade e bebedice, já que ambos eram os deuses daquilo que era insano, ou daquilo que era pervertido, ou daquilo que fugia à razão e o domínio de si. Mas, olhando pelo lado do deus Dioniso, tomando como exemplo, a fim de melhor esclarecer aos irmãos, os adoradores desse falso deus, eles buscavam, em primeiro lugar, ficarem embriagados. E não somente embriagados, mas intoxicados, porque no vinho em que eles bebiam, haviam misturas tóxicas a fim de aumentar a insensatez deles. Então eles ficavam completamente fora de si. Alguém acha que as drogas, maconha, cocaína é nosso novo, né? Novo nada, aqui ó. Já usavam naquela época. Adicionado ao vinho, aumentava então o poder de deixar essas pessoas nécias, ébrias, e então elas ficavam fora de si. Conta-se então que dançavam ao redor da estátua desse Deus, de modo mais específico as mulheres, já depois de altas quantidades de vinho, jogando a cabeça de um lado para o outro, de repente os olhos começavam a virar,
Sim. E então eram sacrificados animais ali, dos quais muitos eram comidos cru. Tudo isso era então ensinado para que aqueles que adoravam Dioniso, de fato pudessem estar unidos a ele, habitados por ele e principalmente controlados por ele, recebendo poderes e habilidades especiais. Nós sabemos que o nome disso chama-se possessão demoníaca. Muito bem, Paulo então diz àqueles irmãos: não vos embriagueis com vinho. Ele está reproduzindo também uma proibição de Efésios, capítulo de número 23, versos de 30 a 35. Eu gostaria que você lesse comigo o texto de Provérbios. Ele é um texto muito instrutivo, nos dará uma compreensão melhor do propósito para o qual o apóstolo nos deu essa ordem. Provérbios capítulo 23, capítulo 23, de 30 a 35, diz assim, a palavra do Senhor: para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertares, então tornarei a beber. A proibição que Paulo reproduz aqui se encontra exatamente alinhada com a possibilidade daqueles irmãos terem participado ou conhecerem o culto ao deus Dioniso e o texto de Provérbios. O apóstolo proíbe então não apenas a bebedice, mas proíbe todo tipo de imoderação, desregramento, excesso. Em outras palavras, olhando para o texto de Deuteronômio, o apóstolo proíbe tudo aquilo que exerça domínio sobre eu e você. Tudo o que nos traga domínio deve ser então evitado. E então você agora pode aplicar esse texto da embriaguez a diversas coisas, né? Tem gente que é embriagado pelo Netflix, pelas as séries. Outros são embriagados pelas novelas. Outros são embriagados pelo futebol, preferem quebrar o dia do Senhor do que não assistir o jogo do time que ama ou do time que odeia. Tanto faz, sempre vai ter um motivo para assistir, né? E por aí vai. A ordem apostólica é: ninguém vos domine, ou coisa alguma vos domine. Veja, ele está seguindo uma sequência, desde o verso 15. Avalie a vida cristã, vejam como andam. Os dias são maus, vocês precisam remir o tempo. Não sejam insensatos, examinem, busquem, discernam qual é a palavra, qual é a vontade de Deus. Aplica a palavra ao dia presente, ao momento de agora. Então, verso 18 ele diz: não se embriaguem com vinho. Ninguém exerça domínio sobre vós, nem coisa alguma domine vosso coração. Vejam, a proibição acerca do desregramento, do excesso, da imoderação, apesar de nos ser trazida aqui
como proibindo a bebedice, mas não apenas a bebedice. Mas a ideia de Paulo, olhando para Provérbios, é exatamente o seguinte: os descrentes não discernem qual é a vontade de Deus, são nécios, vivem os dias maus na prática do próprio mal, ou seja, seus corações são dominados por aquilo que lhes dá alegria. O que lhes dá alegria? Neste caso, o vinho. Mas outras coisas também trazem alegria carnal ao coração dos descrentes. Porém, juntamente com essa alegria carnal, vem o seu domínio e o seu escárnio. O apóstolo então diz: qual é o remédio para lutar contra esses vícios do coração? Ele diz: a alegria que vem de Deus pelo Espírito Santo. Por isso ele diz: não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, perversidade. Encham-se do Espírito. A alegria do Espírito é o remédio que combate as tentativas de Satanás e do mundo e da nossa própria corrupção, de querermos nos alegrar na alegria carnal, na alegria que o mundo promove. O único que pode defender o nosso coração desse mal terrível é exatamente o Espírito, que é Ele quem ministra a vontade de Deus, é Ele quem opera o poder de Deus, é Ele quem faz com que nós, de fato e de verdade, sintamos dia a dia, momento a momento, a presença de nosso Deus. Então, e eu quero encerrar aqui, examine a vida cristã, examine a sua profundidade. Honestamente, coloque-se diante de Deus e exponha o coração numa balança, ainda que ela tenha vários lugares, vários recipientes. O que mais tem promovido alegria e satisfação ao meu coração? Espalhe, se for necessário, em recipientes, ainda que imaginários, aquilo que tem preenchido o seu ser de satisfação. Quando fizer isso, agora examine quais deles estão ligados a Cristo, à palavra. Quais deles são dirigidos pelo Espírito? Quais deles são dessa terra? E somente desta terra, desta carne, deste mundo. Faça um teste, examine-se. Nós precisamos nos examinar. Nós podemos passar 100 anos na igreja, mas no dia que você morrer, você vai se apresentar diante de Deus. Não haverá mais oportunidade para arrependimentos, mudanças ou abandono de coisas. Não haverá mais a chance de receber coisas. A chance é agora, é aqui. Por isso, olhem o tempo. Os dias são maus. Vamos remir esse tempo, aproveitá-lo para mais perto de Deus estar. Deus nos abençoe. Aplique a sua palavra ao nosso coração, dê-nos a alegria de seu Espírito cada vez mais, para o seu próprio louvor, para nosso bem e crescimento espiritual. Amém?